Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de adoração da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo. Que a paz reine sobre vocês, que traga paz, saúde e libertação para todos vocês e para todos nós, a palavra do Senhor. Um abraço querido para os nossos amigos lá, África, Moçambique. Um abraço para o pastor, o bispo Chico Alfenda, um abraço para o pastor Paulino, para o pastor Zacaria, para o presbítero José Luto, um abraço para todos os pastores aí em Moçambique, todos os obreiros em Moçambique, todas as obreiras aí em Moçambique, um abraço grandioso para todos os pastores no mundo inteiro, e um abraço maravilhoso, né, apertado mesmo para lá na Nigéria, para os nossos queridos irmãos que estão sendo perseguidos lá, né, os nossos cristãos, né, ou em tantos outros lugares, né, que estão aí essa perseguição. Um abraço maravilhoso para todos vocês, se sintam abraçados, né, para que nós não podemos estar aí com vocês, mas nós estamos em espírito e em oração por vocês. Um abraço para todos vocês. Bem, meus queridos e amados irmãos, faltando 4 minutos, aliás, 3 minutos, né, para entrarmos no sábado, o término da sexta-feira. Né? Como eu falo sempre, a Bíblia nos ensina que um dia começa ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. Pela Bíblia, é assim que o dia é. Começa no nascer do sol e termina ao pôr do sol, e começa um novo dia com a noite. Então, nós faltando 1 minuto para nós entrarmos no sábado. Um feliz sábado para aqueles que guardam o sábado, o mandamento do Senhor, que é o dia do Senhor, é o sábado nos mandamentos do Senhor. Um feliz sábado para todos vocês, um feliz final de semana para todos vocês. E como eu peço sempre aqui, né, meus irmãos, não guarde a palavra para você, evangelize, seja um evangelista, seja um missionário aí na sua casa. Passe essa palavra adiante para que possamos alcançar o coração das pessoas, porque tem muitas pessoas pensando em se matar, outras pessoas envolvidas no vício, nas drogas, famílias que precisam ser restauradas, não por nós os homens, mas pela palavra de Jesus, porque é a palavra libertadora, é a palavra que restaura, porque o verbo se tornou carne entre nós e habitou entre nós, ele se tabernaqueou entre nós, ele fez o seu tabernáculo entre nós e ele está entre nós, que é o nosso Deus vivo, Jesus Cristo, que deu o sacrifício por mim e por você aí. Seja bem-vindo a esse culto de adoração em casa, que o Senhor me dê licença para entrar na sua casa, a senhora também, e que a palavra seja, que a palavra alcance aonde precisa alcançar. Você não está bem, mas te garanto que a hora que você escutar essa palavra agora, ou aquele que vai escutar depois, você vai se renovar, certo? A libertação vai chegar aí, Jesus vai chegar aí na sua casa, né? O Espírito Santo vai chegar aí, né? E vamos aí abraçar aqueles pregadores que estão agora, neste momento, no rádio, na internet, na televisão. Levanta a palavra, a salvação a cada um de vocês aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí e vamos cantar aqui o hino, né, da harpa, né, cristã, né? Esse hino da harpa cristã é o hino 489. Esse hino esses versos são versos maravilhosos, lindos esses versos que estão aqui. Chegai, pastorzinhos, chegai para adorar o Rei do Universo, que nasce em Belém. Sim, ricos presentes podemos lhe dar, a fé, o amor, nossa vida também.
um rústico teto abrigo lhe dá, por casa um precipício, por templo um portal, no leito de palhas deitado está quem deu a estrela, a luz celestial, seguindo uma estrela, veio anunciar os magos do Oriente, atrás dele vão, e diante se prostraram do rei de Judá. Deu incenso, ouro e mirra, tributo lhe dão. Ó glória, aleluia, ó glória, aleluia. Os salvos te dão hosanas, aos anjos entoam também. Louvai ao Messias, que trouxe perdão. A Cristo Jesus nasceu em Belém. A Cristo Jesus nasceu em Belém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui, aprendemos com esse estudo, meu Pai, e adorando ao Senhor, porque quando nós falamos da sua palavra, estamos adorando ao Senhor, meu Pai. E que o Senhor permite abrir a sua palavra para podermos aprendermos através do Espírito Santo, palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor Jesus, e que Ele nos use agora para alcançar o coração das pessoas. E é esta oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos e meus queridos, amados, que vocês peguem aí a Bíblia de papel, a Bíblia de celular, né? Que vocês peguem aí um caderno, um lápis e uma caneta e escrevam aí os capítulos e os versículos que vão ser falado aqui nesse culto de adoração a Deus. E o tema de hoje, né, é Jesus à porta. Uma chamada urgente à salvação. Bem, meus queridos e amados irmãos, né, nós vamos ler aqui uma introdução para nós começarmos o nosso sermão, o nosso estudo de hoje. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegre estamos, reunidos na casa de Deus para ouvir a sua palavra hoje. Quero falar sobre das imagens mais poderosas e comoventes das Escrituras. Jesus está à porta. Não a porta de um edifício, mas a porta do seu coração. Ele está parado ali, pacificamente e amorosamente, batendo, não com violência, mas com um convite gentil. Você consegue ouvir? Você está pronto para abrir a porta? Bem, meus queridos irmãos, né? Nós vamos ler aqui agora, né? Nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 3, tá? Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 3, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o versículo
20, e é muito conhecido por todos nós. Diz aqui a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Bem, meus irmãos, aqui Jesus está nos falando o seguinte, os pontos principais. A paciência de Cristo. Jesus não arromba a porta. Ele não força a entrada. Ele bate, espera. Isso revela o seu caráter. Ele bate e Deus de amor, respeito e paciência. Ele não quer um relacionamento forçado, mas que seja voluntário e genuíno. Ele sabe o que está atrás da porta. Nossas falhas, nossos medos, nossos pecados, e ainda assim ele bate. Bem, meus irmãos, ele está batendo a sua porta. Neste momento agora, Jesus está batendo a cada uma das portas no mundo inteiro. Não importa se você é o cristão, não importa se você é o cristão, não importa se você não é o cristão, se você segue a Cristo ou não segue a Cristo. Ele está batendo a sua porta agora. Ele está batendo na porta de todos nós, para que possamos ter uma conversão genuína, para que possamos ser verdadeiramente em Cristo Jesus. Vejam bem o que diz aqui a palavra de Pedro, aqui em 2 Pedro, quer dizer, a palavra de Jesus em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns acham que assim, pelo contrário, ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Bem, meus queridos irmãos, Jesus, ele é paciente. Deus, ele é paciente. Porque Deus está nos dando oportunidade para chegarmos ao arrependimento. Ele está buscando e chamando pessoas ao arrependimento para que todos nós podemos estar junto a ele no arrebatamento. Mas para isso, você tem que abrir a porta do seu coração. Ou seja, não o coração de carne. Na Bíblia, a palavra coração ela é mente, porque tudo começa na mente de nós. Tudo começa na nossa mente, ou seja, quando você planeja, quando você nasce e é concebido, você começa a entender a vida, você começa a planejar a sua vida, você estuda, depois do estudo você vai arrumar um trabalho, depois do trabalho, você vai procurar, uma pessoa para se casar, para construir famílias. Você está planejando o seu futuro, você planeja uma rentabilidade para o seu dinheiro, investindo. Você planeja comprar um carro, você planeja viajar, você planeja ter melhorias na sua vida, e isso começa dentro da onde? Da nossa mente, que a Bíblia chama de coração. Começa tudo para o bem e começa tudo para o mal. Então, também existe aí os caminhos na vida também. Eu sei que o caminho com Jesus, ele é difícil, ele é apertado, mas o outro lado é ruim, péssimo, que leva totalmente à destruição, enquanto Jesus ele está te mostrando a salvação.
dando chances para você e todos nós nos arrependermos, estarmos com ele junto, lá, na cidade celestial, quando vier o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento da igreja. Bem, meus irmãos, e aqui, diz aqui assim, para mim e para você, a responsabilidade humana. Ainda que Jesus esteja batendo, a decisão de abrir a porta é nossa. Ele não pode fazer isso por nós. Abrir significa reconhecer as nossas necessidades dele. Arrepender-nos dos nossos pecados e convidá-lo para entrar em nossa vida. Uma escolha pessoal, uma resposta de fé ao seu convite. João 12, lá no capítulo 12, João 12. Nós vamos aqui lá em João, no capítulo 12. João capítulo 12, diz assim para mim e para você: mas a todos quando receberam dele, deu-lhe o poder, sem de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. A saber, aos que creem em seu nome. Meus queridos e meus amados, aqueles que creram no nome de Deus, de Jesus, serão filhos de Deus. Porque a Bíblia nos fala que aqueles que aceitam a Jesus são filhos de Deus. E aqueles que não aceitam a Cristo são filhos das trevas. Infelizmente, a Bíblia fala sobre isso. Então, a decisão é sua, meu querido irmão. Sua, minha querida irmã. A continuar com Deus é a sua escolha também. Se você vai abrir a porta a você que não conhece ainda a palavra, a você que não conhece ainda esse Cristo maravilhoso que deu a vida por você, a decisão é sua. Eu não posso, Jesus não pode, ninguém pode decidir por você. Somente você pode decidir se você quer abrir a porta para que ele entre, restaure a sua vida, te ajude a se levantar da perdição, para você estar em comunhão com ele. Você é que tem que decidir. Nem ele vai te decidir por você. Porque ele é um gentleman. Ele não entra na nossa vida sem ser convidado. Mas você pode convidá-lo. Você pode ceiar com ele e ele com você. Certo? E diz aqui, né, a palavra de Deus, a bênção da comunhão. Quando abrimos a porta, Jesus promete entrar e ceiar conosco. Ceiar, no contexto bíblico, não é apenas comer uma refeição, mas ter comunhão íntima e profunda e verdadeira. E ter Jesus presente em cada área da nossa vida, na alegria, na tristeza, nas lutas, nas vitórias. E experimentar a sua paz e o seu amor e a sua direção. É um relacionamento transformador que nos leva a uma vida plena e obediente. João, capítulo 14. João, capítulo 14. E no versículo 23. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele o quê? Morada. Jesus, lá no capítulo de João, aqui mesmo no capítulo 14, versículo 12, ele fez uma promessa para mim e para você.
Subirei para preparar as moradas, para mim e para você. Mas para nós estarmos nessas moradas, nós temos que abrir a porta para que ele entre, para que ele nos salve, porque nós estamos urgentemente neste mundo precisando da salvação de Cristo Jesus. Aqueles que são cristãos e aqueles que não são. Porque existe muito cristão que segue a Cristo, mas está perdido. Por que ele está perdido? Porque ele frequenta uma igreja. Mas ele entrou na igreja do homem. Ele não entrou na igreja de Cristo. E aí, de repente, por A ou por B, ele sai da igreja do homem, não da igreja de Cristo. Porque como ele pode sair da igreja de Cristo se ele não entrou na igreja de Cristo? Ou seja, tem cristãos que vão, mas não escutam a voz de Cristo. Ou seja, ali no altar, ali no púlpito. Ou seja, não escuta o Espírito Santo. Ou seja, não escuta o que o Verbo se tornou carne está falando com você, meu irmão. E aí você se sente perdido. E ainda, eu saí da igreja. Mas que igreja? A igreja do homem. Você saiu dessa, entrou na outra. Saiu dessa, entrou na outra. Mas você não saiu da igreja de Cristo. Porque você nunca entrou nela. Como é que você saiu dela? Não tem como. Você entrou na igreja que o homem fundou aqui na terra. Que o homem abriu uma porta, uma garagem, ou construiu uma igreja, ou construiu um templo. Mas nós não estamos falando aqui da igreja, parede, pedra, banco. Não. Nós estamos falando da igreja ser humano. Eu, você. Porque para Deus habitar dentro de nós, nós temos que trazer ele para perto de nós. Aí sim você vai entrar na igreja de Cristo. Vai estar com ele. E ele vai, certamente, a promessa que ele fez no capítulo 14, versículo 12, subirei e fazer moradas. E aqui no capítulo 14 e no versículo 23, no mesmo capítulo, ele disse, ele enfatiza, bem, vou reler de novo, Jesus, se alguém me amar, guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aonde? Quando vier depois a grande tribulação, e você estiver salvo no arrebatamento. E se você morrer, ele vai te ressuscitar e você subirá com ele. Mas para isso você tem que abrir a porta e deixar ele entrar aí, aonde você está agora, neste momento. Não perca tempo. Veja bem, a urgência da decisão. A urgência da decisão. Jesus está à porta, mas não sabemos por quanto tempo ele continuará batendo. A vida é incerta e com vida de hoje, o convite de hoje pode não estar disponível amanhã. Pode não quê? Não pode estar disponível amanhã. Por quê? Porque, vamos dar uma pausa aqui, porque de repente você está afastado de Cristo, de repente você está sem a comunhão em Cristo, de repente você afastou de Cristo, de repente você cometeu um pecado e às vezes não dá tempo de você pedir perdão para Jesus. E o que acontece? Pode acontecer um acidente, você pode adoecer, você pode ter uma morte súbita do coração, você pode ter uma situação ruim e você chegar a falecer e você não pediu o perdão. Então aqui, o tempo aqui que está falando, né, não estará disponível amanhã. O amanhã é agora, é hoje, nesse momento, porque você não sabe o que vai acontecer com você, ou eu também não sei o que vai acontecer comigo. Então nós precisamos estar
com as nossas lamparinas cheias do azeite. Ou seja, sempre estar em comunhão com Cristo. Oração, a leitura da palavra, buscando a sua face todos os dias, cumprindo, né, os seus estatutos, os seus mandamentos, agindo como Jesus ele quer que nós agimos. Nunca vamos chegar à perfeição, somos defeituosos, mas temos que agir como agiu, agir como Jesus quer, buscando a sua face, buscando melhorar, buscando o arrependimento, buscando tudo isso para a nossa vida, para que estarmos juntos, para que de repente vem tudo isso sobre nós. Pode acontecer uma guerra, como está acontecendo em vários lugares, pessoas estão morrendo sem saber até o porquê do motivo da guerra. Será que lá essas pessoas tiveram condições ou tempo de se pedir perdão para Deus? Muitos eu tenho certeza que não, por causa do apavoramento de tudo que está acontecendo. Mas se você estiver com a sua lamparina cheia e vier sobre você, sobre todos nós, uma situação terrível que leva a nossa vida, nós temos que estar preparados para a salvação. Para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida, porque muitos morrem em Cristo, outros não morrem e não vão estar nas bordas do Cordeiro. E aí diz aqui, o Espírito Santo nos chama. Neste momento, não adie a sua decisão. Vamos aqui, né, em Mateus 24. Vamos lá aqui, Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 36. Porque, olha só, o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Mateus 24, 36 diz para mim e para você, olha só. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Nós não sabemos, Jesus não sabe, nem os anjos, só o Pai. Então, nós temos que estar o quê? Preparados para a grande tribulação. Para a grande tribulação. Então, ainda há tempo de todos nós buscar a face de Deus, nos arrependermos, para que nós possamos estar nesse grande dia que vier, que não sabemos quando, a Bíblia nos fala isso, que não sabe nem Jesus e nem os anjos, só o Pai. Mateus 24, 36 diz isso para mim e para você. Então nós temos que estar preparados para os eventos finais que estão batendo a nossa porta. Batendo a nossa porta. E aí diz, mais importante da sua vida, abra a porta do seu coração a Jesus hoje. Abra a sua mente. Abre a sua mente para receber Jesus, para receber o Evangelho, para você estar preparado para os eventos finais que estão batendo a nossa porta. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O tempo aceitável é o tempo hoje, é agora, é neste minuto que você está aí escutando, né? Pregadores na internet, pregadores na televisão, pregadores no rádio, pregadores na rua, pregadores na igreja onde nós congregamos. O tempo aceitável é agora, é nesse momento
Não pode ser para depois, tem que ser hoje, agora, nesse instante, nesse segundo que você está ouvindo. Então você tem que aceitá-lo. Abre a sua mente, aceite o convite dele, deixa ele entrar, deixa ele ceiar com você, não deixa a sua porta fechada. Porque às vezes, quando você estiver em um leito de hospital, você vai se arrepender e às vezes não vai dar tempo de você falar: ó, Jesus, eu aceito o Senhor como meu único Salvador, libertador, ajudador, o seu sacrifício na cruz por mim. Irmão, irmã, é agora. E você que está aí dentro da igreja, do homem, abre o seu olho, porque muitos estão usando a palavra do Senhor para quê? Para enriquecer, para ganhar dinheiro e não para mostrar a salvação. Abre o olho, irmão. Nós vamos chegar a esse ponto daqui a pouco. Daqui a pouco. Espera aí. E aí diz para mim e para você aqui, olha, Mateus 28, 19. Mateus. Aqui em Mateus 28. Mateus 28. E o versículo é o versículo 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em vez de você pensar em se enriquecer com a palavra de Deus, levando outros irmãos à miséria, levando os irmãos a cometer erros, e fazer discípulos desses irmãos. Arrependei-vos agora dessa atitude, ó pregador incrédulo, que só pensa em dinheiro, mas não quer mostrar a salvação para o povo, não quer mostrar a salvação para as pessoas, está pensando apenas em si mesmo, pregador incrédulo. Deus está de olho, o olheiro está de olho em você, e você vai receber aquilo que você merece pelas suas obras imundas aqui na terra, enganando as pessoas com falsas promessas, falsas profecias, e não revelando a palavra de Deus, não revelando a salvação, não revelando a verdadeira profecia, que é essa aqui. Essa aqui. Veja bem, irmão, o que eu vou falar aqui agora. Aplicação prática. Amigo e amiga, a mensagem é clara. Jesus ama e te deseja. Ele está batendo a porta do seu coração, da sua mente. Agora mesmo, talvez você já o tenha ouvido, mas está hesitando em abrir por medo, por vergonha, ou por não querer abrir mão de algo. Jesus não vem para condenarmos, para salvar, não para te tirar a sua alegria, mas para te dar a verdadeira alegria. E faz e deixo entrar na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus sonhos e nas suas dificuldades. Ele transforma tudo. Aqui em João 3, capítulo 3, versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu e você. Eu e você. Porque nós somos dependentes dele. Porque ele é o provedor de todos nós. Ele é que nos dá todas as coisas. Independente se você é cristão ou não. Independente se você é cristão ou não. Ele é que te dá tudo.
Ele é que tem a chave da vida e da morte, minha e sua. Então está na hora de você fazer uma resiliência da sua vida, ver as suas necessidades e abrir a porta para que ele entre, para que ele possa transformar a sua vida e as áreas da sua vida em algo melhor do que está hoje. E agora, é nesse momento. A decisão é agora, é nesse momento. Porque como nós vimos aqui, né, estar disponível pode não estar disponível daqui a pouco, para mim e para você. Porque não está lá em meio segundo, podemos perder a nossa vida e perdermos a salvação, se não nos arrependermos. E disse para mim aqui, para você, o apelo de Deus, o apelo de Jesus para mim e para você. Portanto, neste momento, faço um apelo a você que ainda não abriu a porta do seu coração. A Jesus, ele está batendo. Ele te chama pelo nome, porque ele conhece o nome de todos nós. Não deixe essa oportunidade passar. Abra a porta para o Salvador. Se você nunca o aceitou ou se afastou, convido a fazer uma oração comigo agora e diga a ele, assim, a oração: eu quero que ele entre na minha vida. Peço perdão pelos seus pecados, e conte-os a ele, para ser o seu Senhor e Salvador. E para nós que já os recebemos, que continuemos a manter a porta dos nossos corações sempre aberta, permitindo que ele reina soberanamente em todas as áreas. Que a presença de Jesus em nossa vida nos impulsiona a compartilhar esta boa nova com aqueles que ainda não o conhecem. Amém. Se você está em uma igreja aonde você congrega e nessa congregação o tempo todo propósito, envelopes, objetos vendidos que são abençoados, amuletos falsos que não vão funcionar na sua vida. Porque o que vai funcionar na tua vida e na minha é a palavra de Deus, é a comunhão em Cristo, é o Espírito Santo agindo na nossa vida, pela obediência à palavra e pela aceitação de Cristo Jesus e o seu sacrifício. Não é amuleto, não é propósito, envelopes, não é objetos abençoados assim, que muito pregador aí fantasiosamente inventa para agariar dinheiro, tirar dinheiro do próximo para se enriquecer o seu bolso, para que a família tenha um status, para que ele tenha fama, para que ele prospere e enriqueça você cada vez mais com mais dificuldades em sua vida, porque tem muitos irmãos dessas igrejas que estão passando fome, estão com dificuldade, por causa dessa lavagem cerebral mentirosa que eles fazem do cristianismo e do evangelho, usando o evangelho para isso, colocando medos nas pessoas. E aí diz aqui em Apocalipse 18:4, vamos aqui, Apocalipse, aliás, antes da gente ir no capítulo 18:4 do Apocalipse, João escreveu 7 cartas para 7 igrejas. A nossa é a de Laodiceia, né? Então veja bem o que diz aqui para mim e para você da igreja de Laodiceia, que nós estamos vivendo a última dispensação. Eu, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras que nem esfria e nem esfria e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está falando que vai vomitar essa igreja falsa, mentirosa, que pregam por aí. Principalmente essa igreja, essa teologia da prosperidade que a Bíblia não fala. Principalmente isso. Enganação ao próximo, como eu acabei de falar, com objetos ungidos, né? Óleos e azeites que vende aí a 500, a 600, a R$1.000, para você conseguir a bênção de Deus, você não precisa pagar nada, é de graça. Basta você aceitar Jesus como seu único salvador e intercessor, se ajoelhar, confessar os seus pecados, orar, estudar a Bíblia, obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, agir conforme ele quer que você age corretamente, em todos os sentidos da vida, se entregar a ele pelo batismo de imersão, e ele vai fazer a obra em você e na sua vida. Independente se você esteja dentro de uma congregação ou não. Ou não. É só você pegar o exemplo simples do ladrão na cruz. O que ele disse para o ladrão quando o ladrão reconheceu ele? Este homem, nós merecemos estar aqui. Este homem não fez nada. E Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não naquele momento, mas quando Jesus voltar e ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, aquele ladrão vai estar, já estava, Deus salvou, Jesus salvou ele ali na cruz, e ele já está com a sua passagem garantida para a cidade celestial. Garanta a sua também. Mas se você continuar, aí vai ser vomitado. E veja só o que diz aqui para mim e para você, da igreja de Deus, é a última dispensação que nós estamos vivendo. Como disseis, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, o pobre, cego e nu. Esses pastores incrédulos dessas igrejas que fazem enganação com o povo, querendo apenas o dinheiro. A palavra de Deus está falando para você aí, está na hora de você se arrepender, porque a vinda está perto. E aí diz aqui, desgraçado espiritualmente, pobre espiritualmente, cego espiritualmente e nu espiritualmente, porque não tem Espírito Santo. É mentira. É só um carnaval, uma festividade que fazem em cima de um púlpito, em cima de um altar, aquele malabarismo, aquele teatro todo, para conseguir o dinheiro que está dentro do seu bolso. Isso não é salvação. Isso não é salvação. Isso é artimanha do maligno. Artimanha do maligno. Usando essas pessoas para levar outras pessoas para o abismo. E aí diz aqui, no mesmo capítulo 3, e a 7ª igreja, que é a Odisseia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tem riquezas e vestes brancas, para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que vejas, para que você o quê? Para não aparecer a vergonha da sua nudez, da sua imoralidade, da sua enganação ao próximo, que use o seu olho com colírio, para que você abra espiritualmente também o seu olho daquilo que você está fazendo, que ainda dá tempo de você se arrepender e seguir o caminho verdadeiramente de Cristo, mostrando a salvação ao próximo.
E você que está aí também, não perca a oportunidade, porque Jesus está de olho. E aí você vai aqui ver aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Comigo, lá na cidade celestial. E veja bem o que diz para você e para mim aqui. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? As igrejas. Mas não a igreja que eu estou falando, a igreja parede, não. As igrejas que eu estou falando aqui é eu, você, todos nós seres humanos. E aí nós vamos colocar aqui no contexto as igrejas que estão pregando mentiras. Usando a palavra para enriquecer. Levando as pessoas ao engano. Levando as pessoas à derrocada. E não mostrando a salvação. Aí entra a essas igrejas, que tem milhares delas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sendo usado, essas igrejas sendo usadas, e quem está lá no púlpito fazendo isso, sendo usado pelo maligno. Pelo tinhoso. Que nós amarramos ele agora. E aí, no capítulo 18 de Apocalipse, diz assim, para mim e para você. No capítulo 18, no versículo 4, diz assim: E houve outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Isso, irmão, que você está nessa igreja aí, que está fazendo isso com você, não é salvação, é mentira. Presta atenção, Deus está falando para você, sai dela enquanto há tempo, porque vai incorrer nesses pastores incrédulos que estão fazendo essas coisas, essas igrejas que estão fazendo essas coisas, vai incorrer nelas as pragas, aquelas do Egito, vai incorrer em você, porque você vai ser, se você continuar aí, você vai ser cúmplice, não vai ter salvação. E aí diz o versículo 5 do mesmo capítulo, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tomai-lhe, versículo 6, tomai-lhe e dar como ela vos tem dado, a retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vós deu de beber, darei a ela em dobro. É a palavra de Deus que está falando, porque o olheiro está, de olho aí, nesses pastores e nessas igrejas enganadoras, fraudulentas, que não falam a palavra de Deus, que não mostram a salvação para as pessoas, inventam esse negócio, camisinha, né? Camisa, vestir camisa branca, né? Levar uma toalha, levar uma fronha, levar um copo, levar um garfo. Isso são objetos. Isso não salva ninguém. É mentira. Mas o problema começa na mente. Se você deitar na fronha ungida, vai melhorar. Primeiro, que a unção que a Bíblia fala, o óleo ungido, não é para ungir objeto, não é para ungir carro, não é para ungir casa, não é para ungir nada disso. A unção e o azeite que Jesus fala aqui, que apenas aqueles presbíteros da igreja, ou seja, pastores, bispos, presbíteros, é que podem usar esse óleo, mas usando esse óleo
para ungir a cabeça daqueles que estão enfermos, para a cura das suas enfermidades. Não é para usar o óleo ungido, o óleo do Senhor, o azeite do Senhor ungido para ungir objetos, amuletos. Porque isso é objeto, é amuleto, não salva ninguém. O que salva é Jesus. O que te liberta é a palavra. O que vai, se você precisa de uma libertação, se você precisa de uma cura, a resposta está aqui. Aqui na palavra do Senhor. E não nos objetos. E não em propósito, em envelope, dinheiro para cá, dinheiro para lá. A salvação não está aí. Acabamos de ver agora esse sermão. Jesus está batendo agora na sua porta. Não deixe a decisão para amanhã ou para depois, ou será tarde demais. E saia dela, povo meu. Capítulo 18, versículo 4. Se você está em um lugar que está aí, dessa forma, saia dela, povo meu, para que as pragas não incorram, e os pecados delas não incorram e você perca a sua salvação. Amados e queridos irmãos, vamos ficando por aqui com mais um programa Falando com Jesus, aqui neste programa, neste canal, desse velho pregador que lhe fala. Bem, meus queridos e amados irmãos, que vocês tenham um feliz sábado, um feliz final de semana, um bom recomeço de semana amanhã, porque a semana começa no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana é domingo. O primeiro dia da semana é domingo. Assim a Bíblia nos fala, meus amados e meus queridos irmãos. Entendeu? Que o Senhor nos abençoa e nos proteja. Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ilumine, porque somente o Senhor é o meu Deus, meu Pai e meu Salvador. Por Cristo nosso Senhor, amém. E eu entrego todos vocês na mão de Cristo. Quarta-feira, às 15 horas. Obrigado e até amanhã.